Você vai dar o sinal, né? Já começou. Avenida Lauro de Freitas, 19, Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951, Falcão Calçados. Olá, amigos do Facebook. Hoje aqui na Melodia FM, no programa Espaço Mulher. Daqui a pouquinho nós vamos estar batendo papo com a Jo Rocha, biomédica, falando sobre práticas integrativas na saúde e na estética. Quer aprender mais sobre este ramo que está crescendo cada vez mais? Então, continue com a gente, nos acompanhe, porque já vamos começar o nosso bate-papo com Jo Rocha aqui no programa Espaço Mulher. Bom dia, querida Jo Rocha. Que prazer ter você aqui hoje no programa Espaço Mulher, para a gente continuar trazendo essas informações tão importantes para os nossos ouvintes, especialmente para as mamães, para as mulheres que estão ouvindo. Bom dia, Roselene. Bom dia a todos os ouvintes do programa Espaço Mulher. É um prazer, o prazer é todo meu de estar aqui de volta, mais uma vez, né? Participando desse programa maravilhoso. Jo, você, quando veio aqui a primeira vez, nos prometeu estar sempre aqui com a gente, mas devido às suas muitas viagens, você tem andado pelo Brasil aí afora, levando cursos de ozonioterapia e outras práticas integrativas, das práticas né? integrativas, ozonioterapia. Que ramo de conhecimento é este, Jo, que traz tantas coisas boas para a nossa saúde e para a nossa estética? Comece aí explicando para a gente o que são práticas integrativas. Vamos lá. As práticas integrativas, Rose, elas visam tratar o ser humano ou o paciente como um todo, ou como nós chamamos de um ser holístico, porque Sim. As pessoas muitas vezes não entendem o verdadeiro sentido da palavra, o significado da palavra holístico. A palavra holística vem do termo holos, significa todo. Então, a proposta das terapias integrativas é exatamente esta, ver o paciente como um todo, tratar o paciente não somente de fora para dentro, como nós já dissemos aqui em outras entrevistas, né? Mas também, principalmente dentro para fora. Entender que há uma integração no nosso corpo. Nosso corpo é literalmente um todo. Mas, infelizmente, hoje, a ciência tem tentado fracionar, dividir o corpo humano, como se não houvesse essa integração, né? Um exemplo que a gente sempre dá nas entrevistas, às vezes uma simples dor de cabeça pode ter, é claro, existem várias causas, várias etiologias, mas muitas vezes uma simples cefaleia pode estar relacionada à desidratação, à falta de água. E às vezes cuida-se apenas da dor Da e dor, esquece o que está exatamente. por trás daquilo ali. Trata, às vezes, a doença, a patologia, e não o corpo. E Então, não o terreno biológico. Então, esse novo conceito vem trazendo essa ideia de que deve se olhar o ser humano como um todo. Bem como na estética também, como já falamos, sim, né? Sim. Essa visão, ela se aplica também e principalmente na estética. Muito bem, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, nós estamos hoje batendo papo, né? A gente tem o prazer de trazer aqui hoje no programa Espaço Mulher na Melodia FM, a biomédica Jo Rocha, ela que já esteve aqui outras vezes, mas ela anda muito ocupada, andando por esse Brasil afora, levando cursos de ozonioterapia, de práticas integrativas, mas hoje a gente conseguiu trazer, ela chegou ontem de uma viagem, e ela está aqui hoje no programa para falar sobre essas práticas integrativas na saúde e na estética. Né? Muito bom, Jo, esta conversa, porque a gente precisa esclarecer sobre isso. Tratar o ser humano como um todo. Como um órgão. Corpo, alma e espírito, né? Exatamente. Muito bem, Jo. Mas como biomédica, como você pode atuar vendo esse ser humano como um todo? Olha, como nós atuamos, nós biomédicos podemos atuar, né, em algumas das áreas integrativas, entre elas que é o nosso maior foco é a famosa ozonioterapia, né, que é o curso que nós temos levado por boa parte desse Brasil, agora mesmo estamos chegando de Recife, onde tivemos 2 turmas lá. Então, o nosso foco maior é a ozonioterapia, ou seja, a famosa molécula da vida, né, o O3. Então, fale um pouco sobre esse negócio de ozônio, né, teve uma época que estava na moda, agora está renovando esses conhecimentos, né, Jo? Exatamente.
exatamente. Com o Então, a surgimento do ozonioterapia... novo- o vírus da moda agora, né? Sim, A daqui a ozônio pouco você nunca vai teve falar tanto também. foco. Ah, é? Então é possível também usar a ozonioterapia nessa Sim, questão sim, ela ajuda bastante. do no coronavírus, do tratamento, Covid-19. Isso, do Covid-19. Então, a ozonioterapia pode ser usada em todas as áreas da saúde do E da corpo estética. E da estética. Sim, com certeza. Então, continue falando sobre o que é essa ozonioterapia, como é que acontece. Então vamos escolher hoje a ozonioterapia das práticas integrativas, Sim. né? Que nós não teremos tempo hábil para Claro, falar de existem todas várias práticas integrativas. Você pode dar de relance, assim, algumas e depois para na ozonioterapia? Não, sem explicar cada uma. Claro, Sim, claro. várias Acupuntura a acupuntura é uma delas. prática integrativa. Isso, a ozonioterapia, a terapia neural, fantástica também. Terapia pra quem já neural, é ouviu outra falar. novidade. Você precisa É. voltar aqui para falar só sobre terapia neural. A oligoterapia, todas elas são práticas integrativas. Sim, mas hoje você vai dar uma ênfase à ozonioterapia. Ozonioterapia. Então, explica melhor para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo pela internet, pelo Facebook, o que é a ozonioterapia, como pode ser usada, se é por todas as pessoas, em quais condições. A ozonioterapia é uma molécula Sim. formada por O ozônio é uma molécula. Desculpa, o ozônio é uma sim. molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio, ele é o O2. Ou seja, ele possui 2 átomos. O ar tem 2 átomos de oxigênio. Então, o ozônio, ele é uma molécula, por isso que ele se chama O3, formada por 3 átomos de oxigênio. E não 2. E não apenas 2. Mas como que eles se formam? Esse oxigênio, que ele pode ser puro, ou pode ser o próprio ar ambiente, ele recebe uma descarga elétrica de aproximadamente 15.000 volts. Esse oxigênio, essas moléculas, elas se rompem, elas se desagrupam, elas se separam e instantaneamente ela volta a se reagrupar, porém dessa vez de 3 em 3. Eu falo que é um mistério da natureza, né? O3, 3 átomos. Você está explicando aí uma explicação científica, né? Não, estou dando uma explicação muito simples. O oxigênio, Sim. ele passa por um gerador, é um aparelho Sim. específico. Exemplo, tem um aparelho lá que o oxigênio é captado. Ele entra no aparelho. Sim. Ele tem um cilindro de oxigênio acoplado Sim. a ele. Sim. Esse oxigênio sai do cilindro, entra no aparelho. Lá dentro ele recebe uma descarga elétrica. Essa descarga permite que esses átomos se separem, eles se desagrupem e instantaneamente se reagrupam, dessa vez de 3 em 3 e não somente 2 em 3. Aí o oxigênio se transforma em molécula de ozônio. Por E isso aí que é esse- O3. Ah, sim. Aí 3 esse átomos. ozônio ali dentro dessa máquina que vai ser aplicado no Isso, é o paciente, profissional no cliente. devidamente capacitado para trabalhar com a ozonioterapia. Uhum. Ele vai escolher, ele vai eleger a via ou as vias e vai utilizar no paciente, que pode ser usado a partir de insuflação retal. Então, que é vamos excelente. agora entender, queridos que estão aí nos acompanhando, com a nossa biomédica Jo Rocha, vamos procurar entender agora como é aplicado esse ozônio. Ela explicou como o oxigênio é transformado em ozônio. Foi uma forma muito sucinta, né? Mas eu Então, acho que foi suficiente. agora vamos entender como esse ozônio é Pode ser aplicado, né? aplicado. Vamos lá. Uma das aplicações mais comuns, Jo. Começa pelas mais comuns e depois você vai chegando até chegar na estética, que é o que muitas mulheres estão aí, quem sabe, curiosas para saber como o ozônio é aplicado, no caso, para aliviar, né, problemas da pele. Como assim? Isso, Quais pode ser problemas? usado para acne, excelente. Olheiras, manchas. pulgas, manchas, né? As hipercromias em geral, melasmas, cloasmas, rejuvenescimento. E os efeitos são excelentes. Excelentes, Rose, muito, muito bons mesmo. Por quê? Nós já dissemos isso em outras entrevistas, né? Uma das maiores causas do envelhecimento e também das patologias é o excesso de radicais livres no nosso corpo. Daí-se o nome de estresse oxidativo. Acho que todo mundo já ouviu falar isso. O que é estresse oxidativo? É uma produção exacerbada de radicais livres no nosso corpo. Então, a maioria das doenças e do envelhecimento precoce... Tem como causa uma das o principais excesso de radicais causas... livres. Excesso. Mas como é que a gente adquire esses radicais livres? Olha, Tá através muito- da alimentação o estresse, né? errada, inflamação. A inflamação, como assim? Uma inflamação subclínica. Às vezes o paciente está inflamado. Olha, é bom Principalmente- a gente entender que inflamação não é só aquela coisa que está ali na pele Não, com pus, aquela ali já é garganta infecção. doendo, ali já é infecção. A gente pode estar com a inflamação no corpo e nem
tá visível, Nós perceptível. chamamos de subclínica, né? Inflamação Inflamação subclínica. subclínica. Então, essas inflamações subclínicas pode gerar isso aí, envelhecimento precoce. Sim, e o acúmulo principalmente de radicais também livres. alimentação, Rose. Ah, Nós principalmente não nos alimentação. Porque eu percebo assim, as mulheres, elas têm muito interesse de buscar antirradicais livres, né? Cremes Antioxidantes. Uhum. Quais são os principais antioxidantes? Nós temos os endógenos, ou seja, aqueles que estão dentro do nosso corpo, são produzidos por nós. E temos os chamados exógenos, os que a gente pode adquirir através da alimentação e da suplementação. Selênio, silício, vitamina C, etc, né? Vitamina Jô, E. é muita informação, Jô. Pera lá. Então, você estava falando que nós podemos estar doentes sem saber, não é? Com alguma inflamação escondida. Estresse oxidativo, né? Inflamações subclínicas ou estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo se dá com a má alimentação. Principalmente. Ou vamos trocar em miúdos. Excesso de atividade física. Excesso de atividade. Assim como a deficiência também. Distúrbios do sono. Vamos trocar em miúdos, né? Sobre a alimentação. Cita rapidamente quais alimentos que poderia trazer esses radicais livres para dentro do nosso corpo. A gente já sabe, mas não custa repetir. As frituras, por exemplo? Bom, Rose, eu vou tentar explicar de uma maneira muito fácil para que os nossos ouvintes todos entendam. Sim. O que é, todo mundo fala, antirradical livre, antioxidante, mas muitas vezes eu percebo que a mulher, principalmente, ela não sabe nem o que é um antioxidante. Eu tomo vitamina C porque é antioxidante. Mas o que é um antioxidante? Então, para saber o que é um antioxidante, nós temos que primeiro saber o que é um oxidante. Entendeu? O que é um radical livre? O radical livre é um átomo que perdeu um elétron. Aí ele sai roubando por aí. Ele não se contenta. Aí ele sai roubando de outros. Isso que chama radical livre. Ele é livre. Ele sai andando pelo corpo, ele roubando. Aí forma o quê? Um ciclo vicioso. Ele forma uma reação em cadeia. Aí ele encontra aquele átomo ali, que está bonitinho lá, completo, ele vai roubar um elétrico. Aquele, por sua vez, só vai roubar de outro. Você está entendendo? Então, em excesso, isso é que forma o estresse oxidativo. Então, o que é um antioxidante? Que toda mulher, acho que todas que estão me ouvindo agora, já pelo menos uma vez na vida, já tomou um antioxidante, já se preocupou. Então, o oxidante é que ele vai repor aquele elétron. Quem faz muito bem isso? A vitamina C. A vitamina C, selênio, porque, mas nós... Onde a gente encontra o selênio? Vamos misturar tudo aqui logo. Em qual alimento? Em qual alimento a gente encontra o selênio, Ju? Vitamina C todo mundo sabe, né? Mas selênio, onde a gente encontra? Principalmente na castanha. Na castanha do Pará. Na castanha do Pará. Então você já me ensinou, né? Deve comer 2 castanhas por dia. Não pode exceder. Não pode exceder 2, viu, gente? Viu como é um óleos, uma integrativa? A gente começou falando de ozônio, já está lá. Realmente é um assunto... Já está falando de castanha. Isso, realmente é algo bem integrativo mesmo. Você que está aí ouvindo a gente, nós estamos conversando com a Jô Rocha, ela que é biomédica, ela está falando hoje para nós sobre práticas integrativas na saúde e na estética. E uma das práticas, ligados, né? Eu já estou entendendo direitinho, viu, Gê? Essa aula é maravilhosa. Eu estou entendendo. E uma das práticas integrativas, que são muitas, é a ozonioterapia. Hoje ozônio. E para falar do ozônio, ela explicou também um pouquinho sobre radicais livres, como acontecem os radicais livres, como proliferam os radicais livres no nosso corpo. Porque vamos fazer um resumo. Por que nós chegamos até aqui até agora? Escolhemos o tema entre os vários, né? Sim. Das terapias integrativas, escolhemos o ozônio. E uma das principais funções do ozônio é modular o estresse oxidativo. Como que ele modula, você perguntou. Mas para eu entender o que é um estresse oxidativo, a função de um antioxidante, eu preciso entender o que é um oxidante. Sim. Por isso chegamos até aqui. Então, o que todas nós mulheres, nós mais nos preocupamos hoje é com o estresse oxidativo, com os radicais livres, né? Todo mundo se preocupa, tem até cremes hoje com essa proposta, embora eu não acredite. Então, que o creme seja capaz. Então, né? porque o creme vem de fora para dentro. O ideal é que você cuide de dentro para fora, não é isso, Ju? É interessante, Rosa, a gente explicar o seguinte. Nós temos os nossos antioxidantes naturais. Nós temos nossas enzimas. Sim. O nosso corpo produz. Só que chega uma etapa na vida que o quê? A oferta é tão grande de radicais livres que o nosso organismo não dá conta. Nós temos, são várias. Mas a necessidade é tão grande, a demanda é tão alta que a produção não atende à demanda. Não. Entendo. Então é importante, usar esses antioxidantes
externos, né? Exatamente, exógenos. Porque Exógenos. os endógenos, ou seja, Os que estão endógenos dentro, estão poucos. eles não são suficientes. Por Ok. exemplo, a catalase, agora vamos falar que pode ter alguém da área de saúde nos ouvindo. A catalase, superóxido de dismutase, a glutationa peroxidase, são as 3 principais. Mas elas não dão conta. Então tem que vir de fora para dentro, nós temos que ofertar. Então é isso, uma das principais funções, ações do ozônio é modular essa cascata. É nessa do hora estresse aí que entra oxidativo, a ozonioterapia, ou seja, a terapia pelo ozônio. É aí que entra, porque o ozônio vai o quê? Estimular. É isso? Ele vai modular. Modular. Ele vai estimular a produção das enzimas naturais. Sim. Eu sempre uso... Mas só o ozônio não basta, a pessoa também tem que mudar seus hábitos alimentares, claro. lógico, Se sem você dúvida. usa alimentos errados, aí tá na hora de começar a tirar os alimentos errados. Aí nesse instante eu brinquei com você. Um desses alimentos quais são, eu citei frituras, né? Mas são tantos, né, Ju? São tantos. Açúcar. Não é sua área, porque você não é nutricionista, mas como você falou, é holístico, Claro, né? É nós temos integrativo. essa visão. Você quer dizer que o açúcar, né? A glicose, né? A glicose, o O excesso de trigo. Excesso de trigo, excesso de açúcar. São os grandes vilões da alimentação. Então, tirando o açúcar, o açúcar branco, o trigo. Eu sempre costumo dizer, acho que você se recorda. Lembra que de uma vez um ouvinte mandou essa pergunta que eu respondi. Faz muito tempo. E a determinada alimentação é saudável? A pergunta é, gente, é fazer uma soma. O que você está comendo agora, ou comeu hoje? Lembre bem, você abriu ou descascou? Se você descascou, foi saudável. Se você abriu, é quase certo. Gente, que quase dica certo legal. que não eu é quero saudável. aprender. Se abriu, se for um saquinho que você abriu, uma lata que Quase você abriu, sempre. É claro que não é 100%. saudável. Quase sempre, né? Por Se exemplo, você descascou, por exemplo, uma empinha, batata, banana, cenoura. frutas. Oh, maravilhoso, eu já descasquei banana. Não, Legal. eu sempre faço isso quando Sim. algum É uma boa paciente. pergunta, tá vendo, ouvintes? Tá vendo? Que você, aí, Vocês estão nos vendo pelo Facebook. responda agora para vocês mesmos. Sim. Que você comeu hoje no café da manhã. Você abriu, Já é uma você boa descascou. dica pra gente saber se está comendo saudável ou não. O descascou é sempre certo que foi saudável. Agora o abriu são pouquíssimas as Então, propostas você que a gente evitando esses alimentos que não são saudáveis, você já vai Industrializados. estar, como você disse, não são alimentos, são produtos alimentícios é diferente de alimentos. Então, a proposta da ozonioterapia, além de ser bactericida, vírus tático, fungicida, ele tem essa função principal, nós já falamos entre essas outras. É simplesmente fantástico. E ajuda no tratamento de várias patologias. A gente usa como coadjuvante no tratamento de algumas doenças. Qual doença que mais se beneficia, Jô? Você disse que a maioria delas, né? Mas quais que você mais tem aplicado a ozonioterapia como uma terapia alternativa? Integrativa, né? Ou integrativa? Olha, na realidade nós não tratamos doenças, Sim. porque nós não somos médicos, né? Sim. Mas nós auxiliamos o paciente nessa busca pela saúde. Então, câncer, diabetes, porque ele baixa a glicose, ele é hipoglicemiante. Você pode trazer um caso assim que você acompanhou, Jô, que através da ozonioterapia houve um resultado assim bem evidente? Olha, como São nós muitos. viajamos por boa parte desse país, Sim. compartilhando esse conhecimento da ozonioterapia, muitos alunos enviam para a gente resultados fantásticos. E um problema que tem hoje, infelizmente, assolado muitos pacientes, é o caso da diabetes, são as feridas diabéticas. O pé diabético. Temos casos de fisioterapeutas por esse país afora que conseguiu cicatrizar uma ferida de um pé diabético de 20 anos aberto, por exemplo, em um mês e pouco conseguiu fechar uma ferida. Então você tem acompanhado esses casos de 20 Acompanho. anos uma ferida de diabetes e com um mês com a ozonioterapia a ferida fecha. Fechou. Tem vários casos de colegas nossos. Então o fisioterapeutas, ozônio vai atuar cicatrizante, ali como cicatrizante. como cicatrizante. O efeito dele, você já falou ali no começo, mas fala de forma mais assim pra gente entender, Jô. Como é que esse ozônio vai lá nas células, nas moléculas e cicatriza e cura a ferida e cura aquele problema que tá ali na pele ou no órgão? Olha, Rose, não sei se... Vou tentar explicar aqui de uma maneira, né? Sim. Como a gente tem mais o costume de
falar para profissionais da área. A gente tenta Olha, buscar gente, Jô uma está sempre explicação. dando curso para profissionais da área, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos e também estudantes, né, da área. Exatamente. E hoje eu estou querendo aqui puxar dela assim, uma linguagem menos acadêmica, uma linguagem mais assim, simplificada, para que este ouvinte que está aí do outro lado possa entender, porque é algo novo, Jô. Não é tão novo. Eu digo o assim... mundo usa mais de 100 anos essa terapia. Sim, mas eu digo assim, a gente não ouve quase falar, né? Mas Eu agora só ouço tá falar embora. através de você. Principalmente agora, né, com o vírus da moda aí, né, se ouve falar Daqui muito a pouco você agora. vai falar como é que a ozonoterapia entra aí nesse cuidado, nesse momento da Covid-19. Veja bem. Sim, vamos lá. Preste atenção como é que o ozônio vai ter esse efeito tão intenso, tão evidente nos problemas de saúde e também da estética. Nós temos as nossas células, né? Sim. Vamos começar pelas células. Olha bem lá para aquela pessoa que está te olhando para você. Nós temos as Sim. nossas células. Então, dentro das nossas células, nós temos vários compartimentos, tá? Vou falar assim uma linguagem bem comum, Sim. bem simples, para atingirmos a nossa proposta, né? Que é fazer Sim. o ouvinte entender. Então, dentro das nossas células, temos as mitocôndrias. Mitocôndrias. Eu sei que muitos nunca ouviram falar de mitocôndria, né? As nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias, elas são consideradas como uma casa de força do nosso corpo. É lá que a nossa energia é formada. Então é a casa da energia. A casa da energia. As Então, mitocôndrias. não sim. importa o que você comeu hoje pela manhã, ontem à noite, que eu comi, ele vai se transformar em energia. Energia para você falar, para você dormir, para você comer, para você andar, trabalhar, para tudo. Movimentar os Movimentar. músculos, tudo. O corpo precisa de energia, como se fosse um combustível do nosso corpo. Uhum. O carro tem o seu combustível É. e o nosso combustível É vem depositado na mitocôndria. das mitocôndrias. Mas como é que é o nome desse combustível? Eu não tenho como substituir a palavra, mas Sim. é A, vou falar só a sigla, um A, um T e um P. ATP. Todo mundo já estudou. ATP, todo mundo já já ouviu ouviu. falar disso aí, sim. É que não vamos entrar muito nesse tema agora. ATP, que é adenosina trifosfato. Sim. Então, sem ATP, você não tem energia. Então, só que com o passar dos anos, com a idade, com fatores externos, essas mitocôndrias, elas vão perdendo a capacidade de utilizar o oxigênio, a energia que chega até ela. Ou seja, elas vão ficando quase que, Fracas, né? deficientes, debilitadas. Então, o alvo do ozônio, ao chegar numa célula, é mitocôndria. As mitocôndrias. Então quando o ozônio entra no organismo, Isso. ele vai correndo para a Vai pra mitocôndria. mitocôndria. É o alvo dela, a Para mitocôndria. fortalecer a mitocôndria. Fortalecer, dar força, Da revigorar. energia, Né? revigorar. Por isso que as pessoas que fazem ozônio, elas relatam muito isso. Né? Agora mesmo, nossa última turma em Recife, teve um aluno, né? Um dia ela chegou, nossa, eu amanheci cheio de energia, com mais vigor. Foi o ozônio que você aplicou ontem. Então, como já dissemos, né? O profissional devidamente capacitado. É muito importante dizer isso, que cada profissional que vai trabalhar com a ozonioterapia precisa se fazer um curso, uma pós. Não, ainda uma nós não especialização. temos pós-graduação em ozônio especificamente. Não, tem Hoje nós cursos, oferecemos né? cursos livres. Cursos livres, E sim. existem algumas limitações, sim, existem limitações. Nem todo profissional, eles podem atuar com todas as vias. Então, Rose, há que se respeitar os limites da atuação de cada profissional. Então, o biomédico, ele pode atuar com ozônio na estética, o fisioterapeuta, ele pode atuar em também problemas ósseos, de cartilagem, de articulações, etc. E o médico pode tratar doenças. Então, cada um na sua área, entendeu? Só que nós estudamos, como já falamos, o paciente como um todo. Essa visão holística do paciente. Jô, vamos interromper só um pouquinho, porque a Luísa Ribeiro está lá nos acompanhando e ela diz que é um prazer muito grande estar ouvindo a gente, que nos deixa informada e nos abençoa cada dia. Obrigada, Luísa, pela sua participação. E quem quiser também mandar uma mensagenzinha, que estiver aí nos ouvindo, pode mandar pelo Face, né, Elias? Ou pelo nosso WhatsApp. 8825-93. E vai um abraço aí para um ouvinte sua que eu atendi ontem, a Creuza. Olha, manda um alô para mim. Acho que é ouvinte de carteirinha do programa Espaço Mulher. Que bom, a gente tem essa preocupação de Um abraço, Creuza, para você. Coisas boas para os nossos ouvintes que são tão queridas. Sim. E hoje você está aí
ligadinha com a gente, ouvindo e acompanhando essa explicação, essa aula de um curso, gente. Para você fazer um curso desse sobre ozonioterapia, você tem que desembolsar muito dinheiro, você está tendo a oportunidade São de 30 agora, horas a carga 30 horária. horas. E ela está fazendo aqui um resumão. Sim. Então, a gente interrompeu você, Jô, mas continua, você está falando dessa energia, né? Que... Da produção do ATP. Assim, como eu estava falando, não importa o que você comeu, se foi, qual grupo pertence o seu alimento de hoje? Foi proteína? Foi carboidrato ou foi gordura? Nós não vamos falar aqui dessa via, mas todos esses grupos, o fim deles é produção de energia. Então, a gente costuma sempre falar que é como você viajar para outro país. Você leva real. Mas você tem a obrigação de trocar para onde você vai pela moeda do país. Sim. Você não vai usar real nos Estados Unidos. Você entendeu? Então, é uma analogia que eu faço para que os alunos entendam bem. Então, no nosso corpo, a única moeda que ele sabe usar é ATP. A energia. Energia. E essa energia é uma moeda. Esclarece muito. Chama-se ATP. Agora aí vem a pergunta, como diz aquela menina que não quer calar. É qualquer alimento? Não. Tem que ser alimentos saudáveis. Porque às vezes a pessoa come só para encher a barriga. Só para matar a fome. Vai lá, come um pão. Come um salgado. Come, mas não se alimenta. Enche Porque a barriga, comer é uma mas coisa, não... alimentar é outra. Jô, que interessante isso. Comer é uma coisa. Eu vou ali no... Desculpa, mas eu vou falar. Vou ali no McDonald's como um sanduíche. Eu estou apenas comendo. Eu não estou alimentando as minhas células. Porque não tem nenhum nutriente que as nossas células necessitam. Então, eu estou comendo. Alimentando? Não. Isso tem que ficar bem claro. Então, voltando a falar do ozônio, a ozonioterapia, ela age especificamente nas mitocôndrias. Ponto. Muito bem. Entendemos aí essa parte da energia das mitocôndrias, a importância de nós cuidarmos. E as vias, né, que você perguntou. Então, é muito sobre importante. as vias, né, as maneiras de aplicar. Muito bem. Agora, como se aplica o ozônio? Olha, são várias as vias. Várias vias. Agora, presta atenção para as vias. Olha só Vamos a falar sequência. de todas as vias, mas considerando que algumas delas somente médicos podem Sim, aplicar. muito bem. Então, nós podemos aplicar no ouvido, Sim. ou seja, auricular. Podemos aplicar via nasal. Podemos aplicar sublingual, para melhorar a pele, melhorar a oxigenação. E também a nossa mucosa oral, ela tem o quê? Uma permeabilidade muito grande, né? Sim. Mais alguma pergunta aí? Muito bem. Quem está aí ouvindo a gente, que mandou já aqui um recadinho, é Rita. Obrigada, Rita. Obrigada, Rita. Muito bem. Espero que você esteja aprendendo muita coisa boa, viu, Rita? Então, são várias vias. Falamos no caso, auricular. Cada profissional pode Todo usar. profissional tem o seu limite. Então, Sim. vou falar de todas as vias. Sim. E repetindo, algumas dessas vias, somente médico está capacitado a aplicar. Sim. Então, nós falamos da auricular, da nasal, podemos fazer sublingual, porque a mucosa oral nela é muito permeável. Podemos aplicar nas olheiras, nas rugas, na flacidez. Podemos aplicar insuflação vaginal, é excelente para tratar vaginite, excelente. Então, a ozonioterapia Insuflação retal. atende a todas as necessidades, então? Quase todas. Quase todas. Quase todas. Lembrando que é coadjuvante, né? Coadjuvante. Ele é um coadjuvante em todos os tratamentos. Você está Porém, no tratamento, continue com o seu tratamento, continue, né? não suspenda. Sim. Agora, voltando, Rússia, a falar, nós temos que respeitar os limites. Sim. Por exemplo, a fisioterapia ela tem um amplo campo de atuação. Ela pode fazer intraarticular, periarticular, entendeu? São várias vias. Então, cada profissional de cada especialidade poderá fazer uso da ozonioterapia dentro do seu dentro do conhecimento. seu conhecimento e do seu limite. Porque Isso. nós temos as nossas resoluções. Claro. Nós temos os nossos limites, né? E podemos fazer para gordura localizada, excelente. Ele é altamente lipolítico, para celulite, flacidez. Enquanto você, como profissional da biomedicina, você atua mais especificamente Mais na estética. na estética. Mais na estética. E quais os benefícios, agora de forma mais resumida, né? Porque eu gostaria de falar sobre cada área, né? Fisioterapia, você já deu uma pincelada aqui, como ele pode ser usado em todas as áreas da saúde. Todas as áreas. Mas agora vamos falar mais da sua área. Muito bem, você está aí vendo a gente está conversando com a Jô Rocha, ela é biomédica, ela está falando hoje sobre práticas ou técnicas integrativas na saúde e na estética. O foco na ozonioterapia. Uma dessas práticas integrativas é a ozonioterapia,
Onde ela atua com mais, né, Jô? Você atua usando vários recursos. Vários recursos você usa no seu fazer, na sua prática. Mas assim, em quase todas as nossas práticas, hoje nós usamos o ozônio. E eu vou citar um autor, um americano, o Dr. Hans, ele fala assim, é impossível pensar em terapias no futuro sem ozonioterapia. Então, em todas as disfunções estéticas, sem exceção, nós utilizamos a ozonioterapia por alguma via. Muito bem, vamos dar um intervalo agora, vamos para o nosso apoio cultural e a gente volta já com Jô Rocha, ela continuando a falar dentro da biomedicina, dentro da sua prática, no uso da estética, como a ozonoterapia pode trazer grandes benefícios, mas ela acabou de dizer que é impossível pensar a medicina do futuro sem ozonoterapia, ou seja, a ozonoterapia pode ser aplicada em todas as... Só antes que eu me esqueça, na Segunda Guerra Mundial, nós não tivemos mais mortos, mais casos de óbito por conta da ozonoterapia. Como você falou no início, amputações também. Que a ozonoterapia é usada há muitos anos, sabe? O mundo conhece a ozonoterapia há mais de 100 anos. A Alemanha, que é o reduto da ozonoterapia, Cuba. A gente volta para continuar a falar sobre ozonioterapia. Quer saber mais? Então continua com a gente vai para o intervalo e volta já. Daci. Falou, pai? Daci diz que é muito amiga. Daci, não? É Daci. Qual das Daci? Da primeira igreja, deve ser. É da primeira igreja. Ah, sim, conheço demais. Um abraço. Vou dar um alô para ela. Aqui tá falando é Cleusa, né? Tem outra aqui, Cleusa. Aqui, uma amiga. Tô preocupada com você, porque eu tô na rádio. Mas é boba, viu? Fala logo as dicas que você... Você tava falando aquela hora comigo, era pra consertar alguma coisa? Não, é porque continua... Aí. Jô, continua ao vivo. Então nós vamos voltar a falar sobre... Ozonoterapia. Na estética. Na estética. Dando essa ênfase maior e um cuidado, né? Da estética. E lembrando sempre que não é só esta prática, mas principalmente mudanças de hábitos. Mudança de hábito é tudo, né, moça? Eu tenho visto isso no nosso dia a dia. Meu Deus, como as pessoas, elas relutam com essa mudança de hábito. Insistem em manter os velhos hábitos. Vamos dar ênfase aí. Principalmente a ingesta de água. Então, né? Ingesta de água. Primeiro, mudanças de hábitos. Sim. Segundo, as terapias integrativas. Vamos falar das coisas. Da contraindicação, se é contraindicação, quem pode fazer. E a gente tem que ser a prevenção do uso, a prevenção do corona. Isso, tem que deixar um tempo para refletir. Voltando aqui o nosso bate-papo com a Jô Rocha e hoje o programa Espaço Mulher, ao vivo aí, sendo transmitido pelo Facebook. Obrigada a todos os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Obrigada, Daci, que é ouvinte de carteirinha, que conhece muito você, Jô. Um abraço, Daci. A Cleusa Teixeira, ele está aprendendo muito sobre a ozonoterapia. Obrigada, viu, Cleusa?
E você que ainda gostaria de enviar um recadinho, ainda dá tempo pelo... Sempre eu esqueço, tem que olhar. 8825-9313. 8825-9313 é o número que você participa pelo Zap da Melodia. Muito bem, Jô. Nos resta alguns minutos e você fique à vontade para falar o que a gente precisa trazer de informações para os nossos ouvintes sobre essa terapia integrativa chamada ozonioterapia. Só isso basta? Só ir lá fazer a ozonioterapia? Não. Não basta só Não uma basta. terapia integrativa, né, Jô? É a palavra mágica, né? Mudança de hábitos, né? Hábitos de vida saudáveis. Pelo menos tentar, né? 100% nem sempre a gente consegue, né? Inclusive fugir de um estresse, né? Do trânsito, os problemas, as E está preocupações. chegando aí né? esse novo momento que nós estamos vivendo, com o advento do Covid-19, está levando as pessoas a serem forçadas a parar. Diminuir o estresse, diminuir as atividades. Puxar o freio de mão. Puxar o freio de mão. Então, a saúde não é só ir lá e usar uma terapia, A saúde é um todo. seja terapia né, integrativa, uma terapia alternativa ou uma terapia medicamentosa. Não vale só isso. Claro que não. Tem que mudar de vida, mudar Mudança de de comportamento, mudança na alimentação, mudança no seu dia a dia. Evitar o estresse, né, Ju? Evitar os dois estresses, o oxidativo e o estresse físico, e o estresse emocional. Então, Né? o estresse oxidativo Já se falamos. dá pela alimentação, já foi falado. É importante mudar a alimentação. Mudança de hábito, mudar a alimentação, ingerir mais Quantas água. frutas, quanto de frutas e legumes nós estamos usando durante o dia? É importante repensar. E às vezes, Rose, é necessário buscar um bom profissional de nutrição, porque nem sempre a alimentação ela é suficiente, porque nosso solo também está pobre em nutrientes, nosso solo está pobre em magnésio. Então, Às muitas vezes vezes é precisa de uma necessário reposição, né? de um magnésio, de um selênio, de um silício. Aí entra os suplementos, às vezes é preciso Então, ter um preciso buscar, suplemento. procurar uma boa nutricionista, que tenha realmente essa experiência, essa visão integrativa. De repente é preciso modular. Entendo. Então, a primeira coisa a se fazer, você quer ter Mudança mais de saúde, quer eliminar peso extra, quer ter uma aparência mais descansada, quer ter uma pele melhor, não basta ir lá na biomédica lá e fazer um tratamento estético com ozonioterapia. É E preciso nenhum outro recurso, não somente as ondas, Sim, mas nenhum outro recurso. Aí eu vou vai lá te fazer dar- uma plástica, estou resolvido. Não vou fazer uma lipo. Não é bem assim. É preciso, primeiramente, você quer mudar seu corpo, mudar a sua saúde, então comece pela alimentação. Pela alimentação. Porque, de uma forma muito, muito, muito simples, eu vou resumir. Se alguém me perguntasse, de todos os órgãos do nosso corpo, qual que você dá a maior prioridade? Intestino. Cuidar do nosso intestino. Vamos, da próxima vez que eu voltar aqui, nós vamos conceder uma entrevista somente falando do intestino. Mas não vai dar pra gente falar um pouco isso hoje. Mas o foco da ozonioterapia, quando é aplicado por insuflação retal, é melhorar o intestino como um todo. Então, quando se usa a ozonioterapia por essa Insuflação via, né? retal. Insuflação retal, vai melhorar todo O intestino. o intestino. Muito legal, Jô. E tem contraindicações, Jô? Sim, Quem não tem. pode fazer a ozonioterapia? Tem contraindicações, sim. Um profissional devidamente preparado para atuar na área, ele vai saber conduzir esse paciente. Existe uma deficiência, a deficiência de uma enzima, essa enzima chama-se G6PD. Então, pacientes com deficiência nessa enzima, elas estão impedidas de usar a ozonioterapia. A deficiência de G6PD é um fator impeditivo para a ozonioterapia. Sim. Então, os pacientes eles devem buscar um profissional capacitado, devidamente preparado para atuar na área da ozonioterapia, porque essa deficiência pode levar a efeitos colaterais terríveis, podendo, em última análise, levar até o óbito. Isso aí é importante. É importante. Então, não é todo mundo que pode fazer a ozonioterapia? Não, nós estamos falando de vias sistêmicas, ou seja, insuflação retal, muscular, todas Aplicar as no vias músculo, que é né? no músculo, que vai para a corrente sanguínea. Ah, sim. Quando a gente fala de via sistêmica, a gente está dizendo de vias que alcançam a corrente sanguínea. Sim. Então, o paciente com deficiência nessa enzima não pode usar a ozonioterapia. E para descobrir se tem deficiência dessa enzima, É um testezinho, a gente solicita, o paciente faz um então antes de laboratório. você fazer um tratamento de ozonioterapia com um cliente, um paciente, você pede esse teste. Sim, a Sim. gente solicita.
só repetindo, Sim. para aplicações por vias sistêmicas. Então. Uma via tópica, não há necessidade, tá? Entendi. Só para vias sistêmicas. Só para ouvir esse sistema que tem que Isso. fazer o teste primeiro. Quem Fazer também o está lá teste ouvindo a gente, Jô, é a Lourdes Santos. Ela fala assim: maravilha de Deus esse programa Espaço Mulher, assunto muito top. Obrigada. Claro, a gente procura trazer o melhor para vocês, ouvintes. A gente tem essa preocupação, esse desejo cuidado, de é verdade. manter os ouvintes sempre bem informados. Jô, nosso tempo está realmente indo embora, mas ainda vamos falar sobre como se faz o uso da ozonioterapia contra essa doença chamada Covid-19, né? A doença que é derivada do vírus. Já estão aqui do me vírus, chamando de maluca aqui no meu grupo, nos o grupos. vírus aqui, por estar corona. aqui, né? O coronavírus. Olha, gente, não vamos entrar em pânico, não é algo assim Não tão há assustador. motivo para Ah, pânico. por causa do coronavírus não vai ter mais nenhuma entrevista no rádio, né? Assim também. A gente pode evitar aglomerações, né? Mas, Jô, antes de chegar aqui, ela já higienizou suas mãos Sim. com O álcool gel. o álcool gel. A gente também já tinha higienizado. Ainda Mas não, repetimos. não nos resistimos e nos abraçamos. Então vamos lá, Jô. Como se usa o ozônio? A atuação do ozônio Sim. no coronavírus. Sim, vamos lá. Bom, tempo que nos restou para isso é muito pequeno, né? Então vamos fazer mais do que um resumo. Então, é um vírus. O ozônio, ele tem realmente essa capacidade virostática. Ou seja, o que é vírus estático? Ou seja, ele torna o vírus estático. Ele ajuda muito. O Chile, a Alemanha já usou, desculpa, o país onde primeiro começou o ozônio. China? China, desculpa, Não. não. Foi a China, sim. A China já existe vários vídeos hoje mostrando os hospitais utilizando ozônio pelas veias, ou seja, endovenoso. Então, eu acredito que isso tenha tido muita participação. Porque a China hoje já está quase controlado já, né, o coronavírus. Então, só para o paciente entender bem, o ouvinte, Rose, o ozônio, ele vai atuar como? Na prevenção. Vamos pensar em prevenção. Ele vai melhorar a imunidade. Porque pacientes com sistema imune equilibrado, alto, ele não vai pegar o vírus. E se pegar, E se fica pegar, borrado, né? exatamente, os Ele efeitos não- colaterais serão menores. Então, a ozonioterapia, a priori, ele vai aumentar a sua imunidade. Por quê? Fazendo um resumo, cada vírus, ele tem a sua especificidade. Por exemplo, o HIV, ele ataca quem? O sistema imune. Sim. Acaba, né? HIV não mata. A pessoa fica em Pessoas imunidade com baixa. imunidade baixa uma é um prato gripezinha feio capaz de pro- matar. para o vírus, Então, qualquer e vírus. o corona? Qual o órgão dele principal? O pulmão. Por isso que a gente tem como efeitos colaterais, problemas, né? Das vias aéreas superiores. Então, em resumo, o ozônio vai aumentar a imunidade. aumenta O sistema muito a imunológico imunidade. ficará mais resistente, enfraquecendo então. Consequentemente, você fica mais fortalecido. E aqui em pra Conquista, enfrentar. quem faz isso, Ju? Nós já estamos caminhando realmente para o final. Vamos deixar claro aqui para os ouvintes onde buscar esse tratamento, essa terapia com ozônio. Olha, nós temos em Conquista hoje alguns bons profissionais preparados, capacitados para atender os pacientes. A gente vai deixar aqui na rádio alguns Sim. contatos, é melhor, né? Quem quiser. Alguns contatos de colegas nossos que praticam ozonioterapia aqui em Vitória da E Conquista. você está atuando hoje, amanhã, quem quiser te procurar para algum Sim. tratamento, seja na estética ou na saúde. Hoje, amanhã e depois. Onde No sábado, você a gente estará vai voltar. atendendo? Qual o número do telefone para entrar em contato com você? O telefone é 3082 Sim. 0618. 3082-0618. Então, quem quiser Mas nós saber podemos mais... indicar também os Certo. nossos colegas que Então, quem trabalham. quiser agendar um horário com você ou até mesmo receber indicação para fazer um tratamento mais prolongado em qualquer área da saúde E da estética. ou da estética, é só ligar 3082-0618. Jô, para terminar mesmo, tem alguma celebridade agora no momento que está fazendo uso da ozonioterapia? Algumas estão no anonimato, a gente não pode nem falar aqui numa, Sim, mas numa teve rádio, uma né? que você falou para mim. Mas eu não posso falar aqui. Não exatamente tratando com você. Não, mas não posso. Infelizmente. Eu... Uma celebridade nacional que está fazendo tratamento com ozonioterapia. Já saiu até na mídia? Não. Não? Esse aí não saiu na mídia, não. Infelizmente. Não? Foi oculto. É um segredo. Mas tem muitos artistas da Globo. Não, fazendo. eu me refiro... Não posso dizer. Tá, então, uma celebridade a nível nacional que estava... Ele disse que é ele que contraiu o coronavírus está... Não contraiu, não. Ele está usando como prevenção. Profilaxia. Muito bem. Então, nós nos despedimos de Jô
O nosso bate-papo fica por aqui, Ju. Fica à vontade para os pedidos dos ouvintes, né? Bom, foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Espero ter contribuído, embora de uma forma muito sucinta, né? Para levar um pouquinho de informação para os nossos queridos ouvintes. A maioria é mulher, né? A maioria são mulheres, né? Então, para as nossas queridas ouvintes do programa, deixo aqui um abraço para todos. Espero em breve estar de volta, né? Obrigada, Ju, porque você abriu lá na sua agenda tão corrida esse momento para estar aqui com a gente. Foi um prazer. E vou repetir o telefone de Ju, quem quiser entrar em contato, 3082-0618. E o Zap é possível? Sim, sim. Pode falar, então. 8806-3763. Então tá. Se alguém procurar a gente pode dar o seu Zap, 8806-3763. Ficamos por aqui mais uma vez. Muito obrigada, Ju. Vamos Obrigada terminar a o vocês. programa.